Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o hegelianismo e o marxismo. A gente vai voltar para Hegel, né, depois de um tempo aí falando muito por cima dele. Agora a gente vai voltar e vamos adentrar em alguns aspectos extremamente importantes da obra fundamental dele, a Fenomenologia do Espírito. E nós vamos estudar um pouquinho mais detalhadamente sobre os passos da evolução da consciência, segundo a estrutura definida por Hegel. Por que a gente vai ver isso? Né? A gente já tinha falado de Hegel lá atrás e tudo mais, mas o fato é que é extremamente importante para a gente poder entender a fundamentação do marxismo, né? A ideia do socialismo do Karl Marx e de toda a crítica que ele estabelece a respeito não apenas do capitalismo, mas a respeito das relações materiais, das relações de meio de produção, das relações de desenvolvimento entre os homens, a gente consegue entender a partir do momento que a gente entende a base na qual ele fundamentou a crítica que ele estabelece, que é a própria teoria do Hegel. Tanto que Marx ele é considerado o hegeliano de esquerda, né, na medida que ele vai ressignificar a abordagem de Hegel. Então, acaba se tornando extremamente importante a gente voltar um pouquinho em Hegel e falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente ainda não tinha abordado, né? Para isso, vamos lá. Retomando Hegel, só para a gente relembrar algumas coisas aí, em 1807, Hegel ele publica a Fenomenologia do Espírito e o ponto principal dessa obra é estabelecer uma trajetória da consciência humana no seu aspecto histórico, ou seja, como fenômeno, como é que a consciência humana aparece no mundo. Para Hegel, a consciência humana, ela aparece no mundo na medida em que ela faz história, na medida em que ela vai construindo os eventos que na nossa narrativa aparece como história. E a dialética, o que é a dialética? É aquele movimento em que você tem uma tese, uma antítese, e do confronto entre as duas vai surgir uma síntese que carrega elemento das duas, mas ela supera o conflito anterior, né? Então isso é exemplificado pelos dois gráficos que a gente tem aqui, em que a gente tem uma história que ela vai se desenvolvendo sempre em espiral. Então, a cada ponta, né, da espiral aqui, você tem uma tese, você tem uma antítese, e na guinada da curva você tem uma mudança de paradigma, né? E por sua vez, você passa a ter uma mudança de nível de consciência, você entra numa nova fase histórica, numa nova fase cultural, numa nova fase científica. Então, lá atrás, a gente já tinha visto as várias fases da cultura, a gente viu o desenvolvimento da ciência. Então, todo esse processo para Hegel é parte da evolução de uma única consciência, que seria o que? Uma consciência universal, que ela se expressa, ela repete a história dela na vida individual de cada um de nós e nas grandes revoluções históricas, né? Então a gente teria aqui uma consciência arcaica logo no começo da história humana, mas ela já é acompanhada por uma consciência tribal que é menor, até uma hora em que existe um conflito, e aí você tem o surgimento de uma consciência tribal, depois você tem uma consciência guerreira, depois você tem uma consciência tradicional, depois você vai ter uma consciência modernista, uma pós-modernista, uma consciência integral, que a gente não tem a menor ideia do que seja ainda, e uma consciência pós-integral que a gente tem menos ideia ainda, né? Historicamente falando, o máximo que a gente chegou, inclusive em debate filosófico, é a consciência pós-moderna, tá? E ainda se tem dúvidas se a gente realmente está com uma consciência pós-moderna. Certamente a gente está naquela fase aqui intermediária,
em que você já tem uma consciência pós-moderna, você já tem até pessoas com a consciência integral, mas você ainda não tem massa crítica para fazer uma revolução histórica, uma transformação global da consciência, né? Mas essa é a ideia geral do Hegel. Para ele, toda a história é a história desse movimento que não é circular, né? Ele é evolutivo, então ele é uma espiral. E esse movimento que a gente viu aqui, que esse movimento espiralado, evolutivo, ele na verdade ele é marcado pelo que Hegel vai chamar de figuras, que são as chamadas figuras da consciência. Essa ideia do Hegel, ela veio de uma leitura que ele fez de uma obra de Jean-Jacques Rousseau chamada Emílio, em que você tem ali o processo de educação ideal, de um professor ideal e de um aluno ideal. E isso impactou tanto Hegel que quando ele escreveu a Fenomenologia do Espírito, ele resolveu descrever as figuras que correspondem aos momentos mais significativos do movimento necessário da consciência. Ou seja, para Hegel, toda consciência, no seu processo de desenvolvimento, passa por essas figuras, necessariamente. Ah, não tem como eu dar um pulinho? Não, não tem como dar um pulinho. Para Hegel, o teu pulinho vai ser o quê? De uma figura para outra. E isso acontece para todas as consciências e também para uma consciência histórica, também para uma consciência universal. Cada figura, ela deve se desprender da variedade das formas empíricas que as diversas consciências assumem. Então, essas figuras, elas não são representações pessoais. Ah, eu vivi tal coisa, eu como indivíduo passei isso. Não. Elas são na verdade, ela se desprende de toda essa variedade. Então, por que eu tenho um número menor de figuras? Porque eu tiro toda a especificidade fora e eu fico só com aquilo que é geral. Então, as figuras de Hegel, elas são o quê? Elas são abstrações que se concentram naquilo que existe de comum ou naquilo que existe de universal nesse desenvolvimento da consciência, tá? Por esse motivo, a gente não tem um número gigantesco de figuras. Apenas para ilustrar aqui, o nível da universalidade das figuras de Hegel, vamos lá, ela ultrapassa aqui a consciência particular, individual, ela ultrapassa a própria consciência do gênero humano e ela vai se instaurar englobando tudo isso. Então ela pega a consciência a nível universal, que por sua vez a consciência engloba a consciência do gênero humano, que por sua vez engloba as consciências particulares. Então, o que tem de comum a tudo isso vai aparecer como figura aqui. Tá? Então, a ideia de figura é uma ideia extremamente generalizada, não no sentido negativo do termo, tá? Mas no sentido de ser universal, no sentido de ser abstrata, geral e universal de todos esses elementos aqui que a gente acompanha no dia a dia. Quais que são essas figuras de Hegel? São 7 figuras, tá? A primeira delas é o saber imediato, a gente vai falar dela depois. Percepção, entendimento, autoconsciência, razão, espírito e saber absoluto. E aí a gente fecha o ciclo. Ah, mas depois vai voltar para o saber imediato? Não tenho a menor ideia. Ninguém tem, porque Hegel, o objetivo dele era dizer que nós chegamos aqui, mas quando se chega aqui, isso aqui não é aquilo que a gente chamou anteriormente de fim da história, mas esse fim da história ele não é estático. Então isso aqui ainda tem movimento. Se esse movimento vai levar a um novo momento de saber imediato, isso nem Hegel chegou a extrapolar, né? Mas o que ele deixava bem claro é que a consciência não para. Então, mesmo chegando aqui, ela ainda teria outros momentos que pode ser uma repetição disso aqui, mas numa outra escala, né? Isso nós não sabemos. O fato é que essas 7 figuras básicas são 7 figuras de uma trajetória que Hegel diz que toda consciência, em qualquer nível em que ela surja, ela vai seguir.
Então nós vamos ver um pouquinho de cada um deles brevemente, até a gente se deter naquela que é mais significativa, historicamente falando, tá? Toda figura, ela é marcada por conflito. Então a gente não tem nenhum momento aqui estável, porque se tivesse, a consciência não ia passar de um momento para o outro. Né? O que leva a uma consciência a mudar a figura é haver um conflito em cada ponto presente em que ela se encontra. E isso a leva a ir adiante. Então a gente tem, por exemplo, o saber imediato, ele é marcado pelo quê? A consciência ela está presa naquilo que é palpável, no concreto. É aquele momento em que a consciência ela não pensa sobre nada. Ela apenas experimenta cada coisa que ela é capaz de tocar. É o bebezinho no berço que você põe aquele monte de brinquedinho lá e ele fica só passando a mão naquilo. Tá, isso é o saber imediato. É aquele tipo de percepção, mas nem é percepção, é uma coisa concreta. Eu não raciocino, eu não reflito, eu apenas toco e sinto esse tocar. Né? Então você fica preso nesse palpável, nesse concreto, mas que ao mesmo tempo é um concreto meio abstrato, porque eu não tenho conhecimento nenhum daquilo que está acontecendo ali. Né? Eu apenas estou tendo uma explosão sensorial pelo toque. Justamente por isso, né, a existência dessas coisas que a consciência sensorialmente consegue tocar leva ela a desejar aprender mais sobre aquilo. Então, consequentemente, ela vai do saber imediato para a percepção. Na percepção, existe uma contradição para a consciência. Que contradição é essa? Cada objeto concreto que ela teve o contato no saber imediato, ele é único, né? É um objeto, tocou, tal. Só que ao mesmo tempo, pela percepção, ela vai descobrir que um objeto possui múltiplas qualidades. Então, um objeto, ele não é exatamente único, né? Porque se ele tem muitas qualidades, tipo, eu pego aqui esse microfone, ele tem pelo menos 3 cores aqui, laranja, preto e prateado. Ele tem mais de um material, é plástico e sei lá, esse alumínio aqui. Ele vai ter sabores diferentes, eu não vou ficar lambendo aqui o microfone, que isso é ridículo, mas no primeiro momento da consciência ela teria todo esse contato sensorial e ela vai percebendo o quê? Que cada um dos sentidos dela consegue perceber esse objeto de uma maneira diferente. Então, quando ela faz isso, ela entra nessa contradição, ela fala, peraí, mas cadê a unidade? Tem uma unidade, mas ao mesmo tempo eu tenho múltiplas qualidades, então ela não entende, e isso estimula ela a passar para o próximo estágio, que é o do entendimento, ou razão analítica. E esse entendimento, o que ela faz? É aí que ela começa a analisar tudo. Sabe aquela fase da criança em que toda ela fica perguntando por quê? Por que ela pergunta por quê? Ela pergunta por quê porque cada resposta que ela obtém ajuda ela no ato de observar, de analisar e de decompor as coisas. Então ela pergunta por quê, porque ela quer saber a causa. Ela descobriu a causa, ela já separou, ela já separou, ela já separou. Ela vai ficar um tempão fazendo isso até que ela mude o nível da consciência dela. Portanto, e por que a criança que às vezes está na fase do porquê, ela fica chata, né? Porque ela se perde nas partes e ela não consegue recompor tudo de novo. Então ela fica no porquê e ela fica dividindo e depois ela não retorna para tirar conclusão nenhuma daquilo. Então ela fica indefinidamente nesse processo. É aquela criança que desmancha todos os brinquedos, que separa todas as coisas, que desmonta tudo, porque quer saber como funciona. É a fase do entendimento. E aí nós chegamos na quarta figura, que é chamada de autoconsciência ou consciência de si. Essa fase é um problema extremo, porque você vê que até aqui a gente não falou do outro. Tudo que é outro para a consciência até esse momento,
ela não considera como uma outra consciência. Ela considera sempre como objeto externo. Ela só vai considerar outras consciências a partir dessa quarta figura. E isso vai ser um problema sem tamanho. A consciência ela retorna para si mesma, porque veja, ela vai descobrir no entendimento que como ela começa a separar tudo e ela não consegue recompor, então ela perde a unidade da realidade. Ela não consegue mais, entendeu? De repente o mundo parece grande demais, incompreensível, ela não consegue atar o fio da meada desse negócio, tem porquê até não acaba mais e nada explica. E aí o que ela faz? Ela para. Chega uma hora que a consciência para e aí ela começa a olhar para dentro dela mesma. Nesse retorno para si mesma, ela faz isso para se conhecer, só que ela vai descobrir que para se conhecer é necessário ela se comparar aos outros. Ela não vai se comparar com outros objetos, ela vai se comparar com outras consciências que estão no mesmo estágio que ela. E aí ela vai descobrir também o que? O primeiro momento, quando ela mergulha dentro de si mesma, ela se percebe extremamente livre. Ela pode imaginar qualquer coisa, ela acha que pode fazer tudo, ela não vê limite para o que ela pode fazer. Quando ela encontra uma outra autoconsciência, essa outra autoconsciência também está pensando a mesma coisa. No fundo, elas querem saber qual é o limite delas. Porém, o fato é que o limite delas é a própria liberdade do outro. Minha liberdade é infinita, mas vai chegar um momento que a do outro também é. E exercer a minha liberdade vai violar a liberdade do outro. E aí, a gente tem que se entender. Nesse primeiro momento, não vai haver entendimento. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu montei aqui. Você tem lá, ó, a mulher está toda feliz, sozinha, autoconsciência, chega uma outra autoconsciência, muito feliz também, achando que é o máximo. Enquanto elas estão separadas, todas elas acreditam que não há limite nenhum para elas. Isso é o que a gente chama de consciência solipsista. É uma consciência que gira ao redor de si mesmo, né? Ela é o centro do mundo, é o mundo no meu umbigo. Só que aí quando chega a outra, né? Em pouco tempo, elas vão entrar em conflito. A liberdade de uma vai esbarrar na liberdade da outra. E aí o que acontece com elas? Essa alegria vai ceder a um conflito. Esse conflito vai chegar no nível tão intenso que uma hora alguém vai ter que parar. E quem é que vai ser o primeiro a parar? Aquele que imaginar, aquele primeiro que começar a ter medo de perder a vida. Né? No caso aqui, a gente viu que a mocinha chegou uma hora, no meio do conflito das duas, que ela pensou, mas e se ela me der um golpe, me acertar e eu desmaiar, e eu perder, ou eu morrer? Então, aquele que teme pela própria vida em um conflito de consciências, ele vai se submeter. Então ele vai por fim à briga sem limites. Quando ele faz isso, inicia-se a chamada dialética do senhor e do escravo. Apesar da vitória, né, da mocinha ali, os impactos eles são negativos para as duas pessoas, ou para as duas consciências no caso, né? O senhor, ele impõe a sua vontade, mas ele perde contato com a experiência. Por quê? Porque agora quem tem a experiência de fazer as coisas é o escravo, né? Ele só manda. Então ele só pega o fruto do trabalho que não é dele, é do outro. E o escravo, apesar de ele mesmo trabalhar e ele manipular a natureza e ele ter um poder enorme que antes era do Senhor e o Senhor já não tem, ele, no entanto, não tem percepção de que ele tem esse poder. Porque ele é posto na condição humana em toda a sua rudeza, né? Ele leva bronca, ele leva xingo, o trabalho o esgota, ele está sempre trabalhando para o outro e nunca para si. Então ele perde a sua liberdade. Né? Portanto, veja que na dialética do senhor e do escravo, as duas consciências saem perdendo no conflito. O senhor é senhor só até a página virar,
Porque ele também, primeiro, ele sabe que se esse cara aqui, essa pessoinha aqui, sair do jogo, ele não sabe fazer mais o trabalho. Ele vai ter que procurar uma outra consciência para fazer. Então ele virou dependente. E esse aqui também é dependente, porque os meios estão na mão desse. Ou seja, você tem duas consciências presas uma na outra pela servidão. Antes era pela inimizade. Quando um cedeu por temor da vida, eles ficaram presos pela servidão. E a liberdade dos dois se perde. Né? Esse processo, a gente chama esse processo de alienação. E ele vai desencadear no seguinte cenário. A consciência de si, né? Tem um confronto entre consciências. Uma vai se tornar senhor, outra vai se tornar escravo ou servo. E isso vai resultar em 3 tipos de variantes de consciência. Uma é chamada consciência estoica. É a consciência que se apercebe de que só existe servidão. Nesse mundo só tem isso, senhor e escravo, é só senhor e escravo, o negócio é aceitar. Sabe aquele negócio, aceita que dói menos? Aceita, vai vivendo aí a sua vida, é assim mesmo, você vai só pular de um senhor para outro maior. Né? Então aceita, vai vivendo aí, né? Aproveite que você puder, fazer o quê? Do outro lado, você vai ter a chamada consciência cética. Aquela que não acredita em nada. Todo mundo tá perdido. Tá todo mundo lascado mesmo. Tem hora que eu vou ficar do lado do Senhor, tem hora que eu vou ficar do lado do servo, tem hora que eu vou assumir a causa de um, tem hora que eu vou assumir a causa do outro. Por quê? Porque tá tudo errado mesmo e ninguém vai arrumar esse negócio, então é assim mesmo, é uma porcaria. E o terceiro nível de consciência é chamada consciência infeliz. É aquela consciência que ela respeita o Senhor, né, pela condição dele, mas ela sofre pelo sofrimento do escravo e ela também se compadece do Senhor, porque o Senhor também tem medo da morte, né? E se compadece também do servo, porque ele é escravo do trabalho e escravo do Senhor. Então a consciência infeliz é uma consciência que ela sente dor contínua em todo esse cenário. Então, como é que se resolve isso, né? Você tem 3 tipos de consciência derivadas da dialética do senhor e do escravo. A gente está dentro ainda dessa figura da autoconsciência e elas estão presas. Hegel diz que existe só 2 caminhos, e eles não acontecem separados, que pode resolver isso aqui. O primeiro é aceitar o negativo, ou seja, parar de temer a perda, parar de temer a morte, parar de temer o revés da vida. Ah, mas se eu largar isso daqui eu vou perder. Então, aceita. A submissão vem pelo medo da perda, dizia Hegel. Quando a consciência assume que perdas existem e que ela pode, simplesmente ela vai continuar, ou se não puder continuar, ela ainda assim, pelo menos ela será livre completamente. Isso é o primeiro estágio. Veja que ela pode até continuar sendo escrava, mas tudo vai mudar, porque a consciência dela terá mudado, porque ela já não vai ter medo das consequências dela exercer a consciência livre dela. Mas o segundo ponto é o trabalho. Ela ressignificar a ideia de trabalho não mais como servidão, mas assumir a posição ativa da capacidade do trabalho que gera o quê? A mudança do mundo ao redor, a transformação do entorno e a capacidade de exercer a liberdade dela por meio do trabalho. Né? Então, esses 2 caminhos para Hegel, eles são fundamentais para quê? Para que a autoconsciência consiga ultrapassar essa dialética do senhor e do escravo. Quando isso acontece, a gente tem o terceiro momento, que na verdade aqui são as outras 3 linhas, que elas já são resoluções disso. Tá? Aqui a gente tem menos conflito. O primeiro ponto ali é a razão de autoconsciência. A autoconsciência passou desse dilema, ela vai para a razão.
em que a consciência ela vai ampliar a ação dela para um nível mais geral de humanidade. Então, ao invés dela pensar, eu aqui vou sofrer, eu aqui vou... Não, ela fala, a minha ação é uma ação que ela impacta o mundo, eu vou mudar o mundo. Ela vai se tornando mais idealista, porque ela sabe que as ações dela são ações de cunho social, porque ela impacta o todo. Então, a ação ela vai se tornando mais social, ela vai se tornando mais convergente. E a consequência disso, possivelmente negativa, é o que? É a razão se tornar legisladora. Ela começa a definir certo e errado para padrões coletivos, ela começa a classificar, ordenar, ou seja, ela começa a repetir, só que no nível mais elevado, aquilo que ela fazia na fase do entendimento, né, na figura do entendimento. Só que aqui agora ela pode virar o quê? Uma razão que ela legisla o tempo todo. Né? Isso, se você pega em termos de história de nações, Thomas Hobbes, por exemplo, quando a luta das autoconsciências, ele chama de o homem ser o lobo do homem, a guerra de todos contra todos. Como que você resolve isso? Chegando aqui nessa fase da razão e você legisla, ou seja, você faz o contrato social. Só que esse contrato social ele pode se tornar uma coisa apenas jurídica, sem nenhum relacionamento próximo, visando o bem comum de verdade, né? Que era o caso que a gente viu lá com ele, que o importante era o reino sobreviver, não importava quem fosse sofrer, se havia igualdade ou não. Então, essa percepção faz com que a razão evolua para outro nível, que é o do espírito. O espírito, na verdade, é o quê? Ele conserva a melhor das figuras anteriores, mas ele confere um elemento para todas elas. Ele confere o elemento da paixão em tudo que faz para que isso que ele faz seja algo eficaz. Tá? Então, o que é essa paixão? É aquilo que dá vida a toda a ação que nós fazemos. Então, veja, na autoconsciência, o trabalho é um trabalho escravo. Na razão, o trabalho é um trabalho ativo para mudar a sociedade. No espírito, é um trabalho transformador, porque o cara ama aquilo que faz de paixão. E esse movimento vai jogá-lo para o chamado saber absoluto. Então, no saber absoluto, o que a gente tem? A reconciliação, aqui é o nível máximo do Hegel, tá? Aqui a gente chega no nível de abstração absurdo, porque aqui a gente estaria na reconciliação da universalidade com a singularidade. Aqui nós temos o reconhecimento da liberdade das consciências pela intersubjetividade. Ou seja, havia uma dificuldade na autoconsciência em reconhecer a liberdade do outro, eu esbarrava nela. Aqui, a gente entrelaça essas liberdades, forma uma rede, que é a intersubjetividade. Então, na verdade, as liberdades das várias consciências ganham força, criam uma rede de liberdade ativa e construtiva. Né? Então, olha o nível em que a coisa chega, né? E o conceito, ele se torna a ferramenta do saber absoluto. Porque o que é o conceito? O conceito não é uma teoria. O conceito é um ponto de partida para você definir uma ideia e construir um processo novo, né? Então, ele é carregado de demandas, de necessidades, ele é o que leva o saber a avançar. É por isso que o saber não é estático. Né? Então, veja, a trajetória do Hegel ela vai chegar num ponto imenso. Né? Isso foi a base fundamental para que Karl Marx pudesse trabalhar o chamado materialismo dialético. Tá? O dialético vem desse movimento de coisas contrárias que a gente viu com Hegel. Mas o materialismo vem de onde? Vem do fato de que Marx se incomodava muito com essa ideia abstrata de uma evolução de consciência que, em larga medida, ela não levava em conta dois fatores muito importantes: os meios de produção e a própria natureza. Hegel falava, é claro, da natureza, mas não da maneira
como meio de produção e de transformação que torna a vida possível, que é o ponto de partida do Marx. Então ele vai pegar essa ideia do Hegel e ele vai dizer, bom, primeiro, não importa o caminho que a consciência tenha seguido, o fato é que a história está travada na dialética do senhor e do escravo. Então, enquanto isso não for resolvido, não adianta você falar de todos esses outros caminhos aqui, porque não vamos chegar neles. E a história está travada continuamente nesse processo. Em 1845, entre 45 e 46, Karl Marx e Friedrich Engels, eles lançaram um livro, esse é chamado por eles mesmos de um livro de juventude, eles foram mudar muito das ideias deles depois, chamado A Ideologia Alemã. Nessa obra, a gente tem o quê? A aplicação do conceito hegeliano à evolução das relações materiais e dos meios de produção históricos. Ele basicamente pega a fenomenologia do espírito e ele vai contando ela, mas não mais como evolução da consciência, e sim como processo histórico. Como é que esse processo histórico foi acontecendo? Do ponto de vista do quê? Das relações materiais e dos meios de produção. Então ele vai perceber o quê? Que aquele modelo da dialética do senhor e do escravo, ele acontece continuamente. O senhor é dono dos meios de produção. Ele é dono da terra, ele é dono das máquinas, ele é dono dos recursos. O servo é dono apenas da própria mão de obra dele. Então ele tem que se submeter, porque senão ele vai morrer. Né? De fome, de frio, ou de falta de recursos. Então ele vai se submeter. E a partir do momento que ele se submete, a gente vai tendo apenas o quê? As modificações históricas graduais. Então você tem os camponeses, eles vão virar súditos, os súditos se dividem de novo em camponeses e burgueses se unem a camponeses e fazem uma revolução, burgueses dão um golpe nos camponeses, camponeses se mudam para a cidade, viram proletários e vão trabalhar nas fábricas da burguesia. Então veja que a gente vai ter nesse movimento cíclico, contínuo, em que você só está mudando as cabeças, mas você mantém as posições. Ou, em outras palavras, você mudou os termos, mas você manteve as relações. Assim, cada fase histórica ela é vista como que uma evolução das relações com os meios de produção da fase anterior. Lembra daquele gráfico em que eu mostro que existe uma evolução tecnológica, né? A gente vai tendo ali, a cultura vai mudando, conforme eu vou tendo uma evolução tecnológica, a tecnologia incentiva a mudança da cultura, mas para Marx não adianta nada, porque eu estou mudando a cultura por causa dos meios de produção, por causa da tecnologia, mas eu não estou mudando as relações estabelecidas, então eu continuo sustentando o mesmo modelo. E aí, o camponês que virou proletariado, né? Para Marx, ele na verdade é a base de toda a relação de classe. Lembra que quando a gente falou do Hegel agora há pouco, a gente fala sobre o caminho, né? Os tipos de consciência que surgem, o caminho que a consciência tem para sair daquela situação. Que é enfrentar a morte, a ideia da morte, né? Não a morte em si, mas a própria ideia, o medo da morte, o medo da perda, e assumir a posição dele no trabalho. Marx ele vai trabalhar com esses conceitos, mas da seguinte forma. Primeiro, não é qualquer consciência que vai conseguir quebrar isso. A consciência do senhor, por exemplo, para Marx não quebra. É a consciência do proletário que é capaz de quebrar. Tá? Por isso que ele é a base de toda a relação de classe. Porque o proletário, embora ele seja a classe explorada, por ser explorado, ele também é a classe mais revolucionária. Por que que o proletário é uma classe que é revolucionária? Primeiro, embora ela não seja dona do meio de produção,
ela é que utiliza o meio de produção, ela é que modifica a natureza ao redor, ela é que muda o próprio sistema econômico a partir da força do trabalho dela. O problema é que ela é alienada dessa capacidade do valor que ela possui. Mas quando ela adquire consciência desse valor, ele se torna o quê? O único capaz de visualizar todas as relações com o meio de produção. E, portanto, ele é o único capaz de criar um mundo comunitário. Por quê? O senhor, por medo de perder, ele sempre vai tentar sustentar a situação. O proletário, por já não ter, é o único que pode ser capaz de enfrentar o medo. Ele já não tem, ele fala, não tenho nada a perder. Por que eu tô com esse medo todo, né? Não custa nada, então, eu fazer uma revolução e tentar mudar o cenário. Afinal de contas, eu sei reconstruir. Porque eu estou em contato com a natureza e com os meios de produção. Né? Então, por isso, para Marx, para ele não é igualitário as consciências e a condição delas de mudança. Para eles, a consciência capaz de mudar é a do proletário pela posição nessa relação em que ele se encontra. Por isso, ele defende as ações revolucionárias sempre das classes dominadas. Mas isso só é possível se elas adquirirem o quê? A consciência do valor que elas têm e da transformação que elas são capazes de fazer. Caso contrário, só tem dois cenários. Ou elas continuam sendo uma classe explorada, ou elas fazem uma revolução, mas a revolução na verdade é um golpe, porque elas apenas vão assumir o lugar do senhor, porque elas queriam era ter o que ele tinha, né? E não fazer uma transformação real, que é o que a gente já viu na história. Né? Em um determinado momento, burguesia e camponeses se uniram para fazer uma revolução contra a monarquia. Mas bastou a monarquia cair, a burguesia pegou e assumiu o lugar da monarquia, que era o que ela queria. Né? Então, há sempre a necessidade de que a consciência seja despertada. Só que a consciência que Marx diz não é a consciência individual. É uma consciência de classe social. Tá? Pensa sempre em Marx como alguém que está pegando as ideias de Hegel e trazendo elas para uma relação material. Portanto, essa abstração do Hegel, Marx ele vai trazer para relações produtivas e de construção. E aí nós entramos num dilema. Por quê? Marx estava em dois pontos. De um lado, ele estava combatendo o absolutismo prussiano na época. E para combater o absolutismo prussiano, ele se colocava ao lado do quê? Do estímulo à industrialização. Só que ao mesmo tempo ele via que a indústria era uma máquina como um todo. Uma máquina capaz de produzir uma alienação enorme. Porque era ainda mais difícil para o proletário adquirir aquelas máquinas ou assumir o controle daquilo. Por isso ele também combatia a burguesia. Só que, uma vez que eu tenho duas classes, e o que faz com que uma explore a outra seja a relação de trabalho, então a automação industrial, ou a automação total do sistema de produção, ela significaria o fim das classes sociais, porque todos eles parariam de trabalhar ou de ter essa relação direta com a natureza. E isso seria mediado pela própria máquina. Esse movimento, inicialmente, ele é feito por quem? Pelo Estado. Por isso que o Estado ele aparece como o primeiro estágio de uma transformação da sociedade. O Estado como mediador, que assume inicialmente os recursos, e com isso ele vai criando uma transparência entre as classes sociais, fazendo com que, na verdade, a gente tenha aqui apenas cidadãos, apenas indivíduos e não classes, porque o elemento que permitia a submissão de uma a outra estava nos meios de produção. O Estado entra como um terceiro elemento, assume os meios de produção e não faz mais sentido isso daqui existir. Só que para Marx, a ideia de um Estado assumindo isto não deveria ser uma coisa eterna. Porque uma vez que isso aqui fosse diluído, o homem se veria livre
para desenvolver o seu real potencial, não mais como recurso humano da máquina, mas como um ser humano que emprega as máquinas para poder construir o próprio futuro dele. Isso o levaria a um cenário em que o Estado é substituído por um processo de automação. Só tem um problema, que é a grande contradição do sistema industrial, que a automação, por sua vez, ela gera substituição de trabalho. E, portanto, ela gera desemprego. E, portanto, ela gera miséria. Então, enquanto não houver uma mudança aqui, eu não posso introduzir uma automação direta aqui. Porque isso só vai aumentar os recursos daqui, da burguesia, e que vai fazer com que o proletário seja cada vez mais excluído dessa relação. Então, esse é um aspecto extremamente negativo da resolução possível dos conflitos. Né? Então, como que isso poderia ser resolvido? Isso é uma questão extremamente difícil, tanto que hoje a gente ainda tem um processo de automação que, por um lado, ele humaniza o trabalho, porque todo o trabalho braçal que esgota o ser humano, ele vai sendo substituído por máquinas. Por outro lado, eu tenho setores profissionais inteiros que são extinguidos da noite para o dia. E o que se faz com esses operários? Eles simplesmente perdem o emprego e não conseguem ser readaptados. Então, veja que este enorme dilema entre eu manter um Estado aqui ou manter uma automação aqui, ele se mantém como uma questão de difícil solução. Por quê? Enquanto eu não resolvo o problema da base, da consciência de classe, não adianta eu mudar o elemento mediador aqui em cima. Como isso pode ser resolvido, a gente vai ver nas próximas aulas, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente tira dúvidas que venham aparecer, ok? É isso aí, pessoal. Até mais. Agora vamos desligar aqui aos pouquinhos.